onde eles tinham muitos opressores sobre eles. Mas em meio a toda aquela realidade, eles tinham algo mais forte. Eles tinham uma promessa, eles tinham a contemplação do Senhor, eles tinham a mão estendida, a mão abençoadora do Senhor. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra, meu coração se enche de alegria, porque Deus estava marcando o tempo e fazendo promessas. E quando Deus quer estabelecer algo na nossa vida, Ele muda as circunstâncias. Ele pode mudar até a lei, por favor a nós. Se Deus quer te abençoar, Ele cria circunstâncias para te abençoar. Ele remove você de onde você está para outro lugar. Ele muda a tua atmosfera, porque Ele é o Deus que muda a sorte. Aleluia. Muitos estão colocando a sua sorte na condição social. Muitos estão colocando no seu intelecto, na sua capacidade mental. Muitos estão colocando a sua sorte no seu equilíbrio social, mas a nossa sorte, o nosso arrimo é o Senhor. Se o Senhor não estiver do nosso lado, nossos adversários teriam nos engolido vivo. Foi o que disse o salmista. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós não teríamos escapado do vale. Nós temos promessas do Senhor, e por causa das promessas do Senhor, nós podemos contar com a sorte. Aleluia. Se nós temos promessa do Senhor, nós poderemos entender que Ele vai ser favorável para nos abençoar aonde estamos. E Ele também há de abençoar não só a nós, mas também todo o nosso povo. Sofonias chega e diz: olha, a situação é desagradável, a ordem social é terrível, os adversários são maiores do que o povo, mas nós temos uma promessa, nós temos um Deus que marca o nosso tempo por causa da sua promessa, e por causa da promessa eles venceram. Amém. E a sorte veio, e as mudanças veio, e a concretização da promessa também veio. Eu olho e me alegro porque Sofonias estava vendo o Senhor dizendo: eu vou recolher os que estão expulsos, eu vou trazer os que estão espalhados, eu vou juntar Israel. É muitos adversários, mas eu vou juntar esse povo e vou abençoá-los e vou mudar a sorte. Eu quero dizer para mim, para você, primeiro para mim, porque eu entendo isso muito bem, e quero dizer para você também, que Deus está aí de olho em você. Como diz na linguagem, Ele está mirando. Ele está mirando em você. Ele está vendo todo o teu projeto. A tua vida está toda projetada no Senhor. A minha vida é um projeto de Deus, a sua vida é um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, no tempo de Deus, Ele vai estabelecer. Aleluia. Não fica atemorizado, não fica com medo, não fica preocupado porque as coisas não se encaixaram, porque ainda não foi o tempo de Deus. Porque Deus é longânimo, mas no tempo de Deus, a obra que precisa ser feita, Ele fará, porque tem uma promessa empenhada. Amém. Olha para o seu irmão e pergunta: você tem promessa? Você tem promessa? Você está lembrado da promessa que Deus lhe fez? Tem uma promessa que arde no seu coração? Tem uma promessa que te movimenta? As pessoas estão paradas em Deus porque elas não têm promessas. Elas não entendem que é promessa. Promessa, amados, é um recado específico de Deus. É algo que Deus já projetou e entregou a você e já confirmou pela palavra. Amém. Projeto de Deus é algo que tem que ser criado expectativa. Você está criando expectativa nas promessas de Deus? Quais são as suas expectativas com relação às promessas de Deus? Você já começou a escrever e colocar arrumadinho no seu diário, não só na sua mente, as promessas que Deus lhe fez? Ou você estará aí sentado me ouvindo sem nenhuma expectativa de promessa? Eu estou aqui pregando para vocês porque eu estou na expectativa de uma promessa. Amém. Sofonias se levanta e diz: olha, vai lá e diz aquele povo que eles estão vivendo a maior crise social, eles estão vivendo o pior tempo da política deles, eles estão vivendo a pior desordem social, mas avisa para eles que eu vou mudar a sorte deles. Amém. Avisa para eles que eu vou recolher os que estão espalhados, aqueles que foram tirados da congregação, aqueles que foram dispersados, eu vou juntá-los. E quando a gente vai perceber
Alguns tinham um histórico terrível de exílio, de sofrimento, de humilhação. Muitos haviam perdido família, identidade, nacionalidade. E aí eu olho para a promessa e vejo a promessa com autoridade se cumprindo. E o Senhor diz, vai lá e diz àquele povo que eu vou mudar a sorte deles. Infelizmente a igreja do Senhor está com uma perspectiva de ganhar numa loteria. Se fala isso aqui? Se eu ganhasse uma loteria, tudo se resolvia. Ele pensa que a sorte dele vem da loteria. Se eu tivesse uma grande oportunidade empresarial, eu receberia a sorte, eu viveria as mudanças, eu sentiria a minha sorte mudada. Se eu chegasse perto de alguém influente, de algum empresário forte, a minha sorte mudaria. Se eu chegasse próximo a Barack Obama, talvez as coisas mudassem, as coisas para mim melhorassem. Mas eu quero dizer que a tua sorte não depende de homens. Para Deus estabelecer a tua vida é o suficiente. Você precisa estar perto do Senhor, porque só o Senhor pode mudar a tua sorte. Só o Senhor pode criar situações que te tragam realizações. Só o Senhor pode criar atmosfera que mude a tua estação. Aleluia. Talvez a estação seja só inverno. Nunca apareceu aquele horizonte de sol. Nunca apareceu um brilho do sol. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é Deus de estações. E como Ele muda as estações, Ele também muda a nossa realidade. Aleluia! Ele também muda as nossas situações. E nessa noite haja paz. Haja paz por causa de uma promessa que o Senhor já estabeleceu em sua vida. Você estará aí porque você tem uma promessa? Se você estar aqui e não tem nenhuma promessa, comece a falar com Deus. Deus, eu quero uma promessa. Deus, eu quero uma promessa. E quando você começar a entender que você está debaixo de uma promessa, as coisas vão mudar. E talvez você tenha orado e só reclamado com Deus. Deus, cadê? Cadê tua presença? Eu não vejo nada acontecendo. As coisas não têm que acontecer do teu modo. As coisas têm que acontecer do modo de Deus. Deus, eu sou tão fiel, eu estou ali contigo. Eu sou ofertante, eu sou patrocinador da tua obra. E as coisas não acontecem. Deus, eu não queria muita coisa, eu queria que o Senhor organizasse a minha família. Seria o bastante, o suficiente, se a minha família fosse toda ajeitada por ti, se todos fossem te servir, era suficiente. Não se trata de dinheiro. Eu quero dizer para você que o Senhor já virou você. Os olhos do Senhor te contemplam. E quando Ele te completa, Ele te dá o melhor. Aleluia. E quando Ele pensa em você, Ele projeta coisas gloriosas que te abençoam. Ele projeta para você uma sorte que muitos que estão ao teu lado nem compreendem. Como foi isso? O Senhor, como disse o salmista, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Há muitos aqui que têm uma promessa e perderam a contemplação da promessa. Mas hoje o Senhor te renova. Volta para a promessa que o Senhor te fez. Estampa ela, coloca ela como outdoor ou como um cartaz. E o que é isso aí? Isso aí é uma promessa que o Senhor te fez. Eu estava olhando ali Betel, porta de céus. Que palavra profética tremenda sobre esse lugar. Betel, porta dos céus. Olha a porta dos céus. Quando elas se abrem, ela promove salvação, ela promove libertação. Ela começa a fazer uma obra tão tremenda. A melhor sorte mudada é a libertação. Você já provou dessa obra? Você já provou dessa promessa? No meio de uma multidão, o Senhor te escolheu e disse: tu és meu. Essa promessa dela você não abre mão. Porque o diabo também tem essa promessa. Ele tem muitas promessas. Ele tem pegado os filhos do maligno. Já leu lá na palavra, quando se fala dos filhos do maligno? E glória a Deus que o Senhor foi lá do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, da sua maravilhosa luz. E isso é uma promessa. E essa promessa me alcança e alcança a minha casa.
E quando a minha casa alcança essa promessa, eu começo a viver sorte do Senhor. Eu começo a viver como diz aí o texto, eu convido você a olhar, quando ele diz na parte final, naquele tempo. Ele não estabelece o tempo, porque o tempo é de Deus. Diga para alguém aí, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Pastor Aderaldo, o tempo é de Deus. Pastor Elcio, o tempo é de Deus. Pastor Eli, o tempo é de Deus. Aleluia. Irmã Sandra, o tempo é de Deus. Tem uma grande obra já registrada, já está registrada no cartório dos céus, já está decretada, já está carimbada, mas tudo se cumprirá no tempo de Deus. E aí ele olha e diz, olha para o povo, diz, no tempo determinado. Algumas traduções dizem, naquele tempo. Deixa obscuro, ele não estabelece, ele não declara o tempo, porque o tempo